Bom, o que é essa tal de linha editorial? Eu falei da linha editorial, né? E aí, hoje a gente vai aprender tudo sobre ela. A gente vai realmente conseguir estar aplicando e criando a nossa linha editorial também. Mas é claro que vocês vão ter que colocar em prática, né? Vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Aqui eu tenho um mapa mental, né, que eu preparei da linha editorial. Eu vou ampliar aqui, eu não consigo visualizá-lo todo, tá? Vocês vão ver. Tipo, é um esqueleto, né? Mas vamos lá. Vou ampliar aqui parte por parte. Linha editorial, né? Então, o que é a linha editorial, né? A linha editorial é uma linha mestre que conduz todo o seu conteúdo, né? Ele amarra o seu conteúdo. Tá? Então, é algo que você tem realmente que definir, alinhar, porque são os assuntos ali que você vai falar, né? Da forma que você vai falar, para ficar algo realmente rico, para não ficar algo maçante. Né? Ontem, né, a gente viu na aula que a gente precisa entreter as pessoas, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa ter uma autenticidade. Como que a gente vai fazer isso para não se tornar um conteúdo monótono todo dia, né? Eu falei, tá, gosto de fazer o carrossel, vou fazer todo dia carrossel. Tipo, não dá para ser assim. As pessoas se cansam, tá? Então a gente tem que estar sempre o formato, né? Vai estar mudando o conteúdo, né? O tipo, enfim. A gente vai ver aqui toda a estratégia, tá? Mas é importante realmente ter muito claro sobre como que você vai fazer, né? Quais os assuntos, tudo isso. Bom, são as ideias, né? Nas quais você acredita. Como eu falei ali, eu já dei 3 exemplos de posts para vocês, já para darem uma clareada, para vocês verem, né, como que eu faço no Brasile, e aí vocês já terem aqueles, começarem a enxergar, né, os posts de vocês nesses formatos também, mais criativos, né? Mas vocês vão ver que vocês vão trazer as ideias também, né, nas quais vocês acreditam, porque né, um post desse contra-intuitivo tem que ter suas ideias, né? Tem que ter suas verdades, seus valores. Então, isso vai estar presente na sua linha editorial, tá? Não dá para separar. Agora, a minha linha editorial, ela é alinhada, né? Como eu falei, com os meus valores, com as minhas crenças e com as minhas ideias. Então, por exemplo, né? Eu direciono todo o meu conteúdo para mostrar que é possível viver de vinho e ser valorizado pelo seu conhecimento. Tá? Então, eu quebro essa barreira aí, né? Essa crença de que, poxa, o profissional do vinho ele tem que ser mal remunerado, né? Ele tem que ganhar mal, ele tem que trabalhar ali igual um escravo, né? Não ter férias, não ter finais de semana, não poder viajar, né? Férias de verão. Então, eu quebro tudo isso, né? Claro, né? Vai ser uma escolha de quem optar por esse caminho. Mas eu mostro que tem outro caminho, tá? Então, você tem que mostrar ali que está de encontro com a minha solução, né? Qual que é a minha solução? É um curso para preparar para você ser esse profissional, né? Então, isso que você tem que pensar. Qual que é a sua solução? E aí você tem que estar sempre mostrando, né, para a pessoa, né, que tem um caminho para aquela sua solução. Eu mostro que os infoprodutos são só consequência, né? Que o mais importante é você construir e viver do seu negócio autêntico, que é viver da sua essência, você se realizar porque você vai fazer algo autêntico, você vai fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sei que para minha persona isso é importante, ela quer fazer a diferença, ela quer transformar vidas. Então, eu mostro tudo isso, tá? Eu mostro também que existe outro caminho para o marketing digital, porque para quem já conhece marketing digital, né, vê que a maioria das propagandas é só copies decorados, textos decorados, você nunca vai estar aqui falando, né, dando um aulão bom. O pessoal diz que vai dar aula e não dá nada, né, fazem essas imersões, essas jornadas e tal, desafios, e não entregam nada, só ficam enrolando, né, para no final vender. Não é assim, né? Então eu mostro que há uma outra possibilidade, né?
Você sim vai comercializar, né? Afinal, nós temos produtos, nós temos que comercializar, não há nada de mal nisso, você tem uma solução para aquelas pessoas, né? Mas é transparente. Você já disse desde o início que você tem o infoproduto, você tem aquela solução, as pessoas já sabem que você tem aquela solução, porque você vai estar fazendo campanhas ali, né, promovendo conteúdos ao longo do ano todo, né? E aí as pessoas sabem que de tempos em tempos elas têm aquela oportunidade de adquirir, né, o produto. Então, eu acredito muito mais nessa forma. E na forma mais, assim, realmente, né, que eu tinha falado da teoria do Oceano Azul e da ideia ali que o pessoal usa, né, o termo dos gatilhos, mas é a questão da gratidão. Né? Então, eu prefiro muito mais entregar muito conteúdo no gratuito, que a pessoa já possa sair transformada no gratuito, pegar e aplicar e ver a diferença, ver que realmente o que eu falo funciona, e aí às vezes ela fica só no gratuito, né? Às vezes não é o momento dela de adquirir, né? Quem sabe. Mas ela tem certeza da qualidade do meu conteúdo, né? E ela fica agradecida com aquilo que eu entreguei, né? E ela vai querer depois, quando for o momento dela, ela vai querer adquirir algo comigo, porque, né, ela tem essa confiança em mim. Eu prefiro muito mais isso do que ficar aqui enganando as pessoas no marketing convencional, fico enganando, jogando iscas para trazer as pessoas, né, que não tem nada a ver ali, vem todo mundo. E aí depois eu fico fazendo lavagem cerebral para vender e, né, soluções para quem não precisa. Então, nada disso, né, pessoal? Realmente quem fica, né, nessa aula, eu estou dizendo as verdades, né? Tipo, é algo desconfortável. Eu sei que é desconfortável, que dói, né? Tipo, toco na ferida. Uma pessoa que, né, só mais um número e tal, que não está preparada para essa transformação, vocês acham que vai estar assistindo essa aula até esse momento? Não vai. Então, eu acredito nesse modelo, né, de marketing digital. Eu compartilho a minha vida também, né? Se vocês repararem no Brasil e Vinhos, eu partilho os meus bastidores para mostrar o que o digital me proporciona também, né? Que o digital eu posso, né, realmente ter os meus horários, estar viajando e tal, e eu quero mostrar isso para as outras pessoas. Então também é importante você mostrar isso, né? Eu trabalho de casa, né? Tô tranquilo e tal, faço meus horários, né? Então realmente para despertar também, né, a vontade naquela pessoa de ter a mesma realidade, né, a mesma liberdade. Bom, o que fazer depois, né? Esse aqui eu dei o exemplo da minha, né, para vocês terem uma ideia. O que fazer depois? O que eu vou vender, né? Então, isso aí, pessoal, não tem mais como adiar, tá? Já deixei umas reflexões aí para vocês pensarem, né? Se vocês já são produtores de conteúdo, por que vocês estão produzindo conteúdo, para quem, né? Tá aqui para quem? O que vocês vendem? Se não vendem nada, por que vocês estão produzindo esse conteúdo? As pessoas sabem que você vende, né? Tá tudo ali, às vezes não tá nada claro. Então, o que eu vou vender, tá? A primeira coisa que tem que estar clara ali, para você alinhar a sua linha editorial. Quando que eu vou vender? Tem gente que faz lançamento perpétuo, né? Tá sempre com o carrinho aberto. Sempre que eu posso comprar o curso da Carol da Água para o Vinho o ano inteiro. Ela tá vendendo todo dia. Eu não trabalho assim, eu trabalho com lançamentos, assim, são esporádicos, né? Mas depende, você vai escolher a sua estratégia, né? Então você tem que definir isso, quando que eu vou vender? Às vezes você quer vender o ano inteiro, né? Ou você quer realmente concentrar suas vendas em determinados momentos. Para quem? Para quem você vai vender? Qual o nível de consciência da minha persona, né? Ou quais? Pode ser, né, que tenham vários ali, como eu tinha sugerido para vocês. O que a minha persona precisa saber para comprar de mim? Se ela às vezes está no nível lá de inconsciência, né? E o meu produto é tal. O que ela precisa saber para chegar lá, né? Para eu fazer aquele caminho com a minha persona? O que a minha persona precisa sentir para comprar de mim? Caramba, Carol, mas essa é difícil, hein? Tem gente que trabalha aí na base do medo, na base do impulso, né? Na base da pressão para fazer as pessoas comprarem. Né? E tem gente que compra realmente se sente coagido. Mas, para mim, por exemplo,
eu trabalho com a gratidão. A pessoa, ela compra porque ela se sentiu tão agradecida, né? E ela está realmente empoderada ali, na verdade, né? Ela está com aquela motivação necessária, aquele gás que ela já viu que ela consegue, que ela é capaz. E aí sim, esse tipo de sentimento que eu quero na minha persona na hora da compra. Eu quero sentimentos bons, né? Mas isso assim, eu tô falando o meu, tá, gente? Cada um adota aí o, né? Você vai decidir como que você quer que esteja a sua persona na hora da compra. Mas é que eu acho que uma persona dessa, com esses sentimentos, é muito mais garantido dela levar o curso adiante, tá? Porque eu também não quero só uma persona que vai comprar o negócio e não vai fazer, não vai colocar em prática, né? Vai comprar o meu curso, eu dou lá, montei todas as aulas, né? Fiz todo o caminho e a pessoa vai lá, assiste a aula, maratona, né? Igual Netflix, e não bota nada em prática. Tipo, não vai ter resultado. Não adianta. A Carol fez 50%, 50% é do aluno, não adianta. Então, eu quero filtrar, né, essas pessoas. Tá? Eu quero que sejam pessoas que já sejam compromissadas ali, já no meu conteúdo gratuito ela já ficou comprometida. Né? E aí ela deu um passo além. Né? Não é aquela pessoa que só reclama, né? Que só vê problema, que eu tinha falado ainda na primeira aula. Bom, como que eu vou organizar o meu calendário editorial? Tá? Então, a gente tem que ter um calendário editorial. É diferente de linha editorial. A linha editorial é todo esse esqueleto aqui que a gente está vendo. O calendário, vocês vão pegar realmente, né, um planejamento. Eu quero postar de segunda a sábado, né, de domingo a domingo, de segunda a sexta. E aí vocês vão dividir, né, essas postagens. Claro que aí vocês têm que pensar em tudo que o Instagram tem, né? Em termos de formato. A gente sabe que tem stories, tem reels, tem feed, tem IGTV, tem live, né? Tem inúmeras coisas. Direct. Então, tudo isso vocês têm que pensar, né? Em estar criando conteúdo. Não é só para o feed, tá, pessoal? Infelizmente, não é só o feed. E aí sim, vocês vão botar, né? Com base, a gente vai ver aqui os objetivos e tal. Vocês vão botar segunda-feira, né? No feed eu vou postar esse post aqui. Já deixa meio que alinhado, claro, né? Você vai preparar tudo depois, né? Mas vocês vão ver e vão ter que já ter tudo planejadinho, né? Porque assim, no calendário, vocês têm uma visão ampla, né? Do mês, da semana, enfim, pode ser por semana, né? Façam como vocês veem que funciona aí melhor para vocês. Mas não fica aquela coisa que todo dia eu postei posts no mesmo formato, com a mesma ideia, que despertar nas mesmas emoções. Fica pobre, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter um calendário editorial. Para começar, né, criar nossos posts aí, nosso calendário, né? A gente vai desenvolver os posts. Como que a gente começa, Carol? Eu quero fazer o carrossel. Aprendi a fazer o carrossel, eu quero fazer o carrossel, eu vou lá e faço. Eu quero fazer um post daquele da foto, né? Eu tenho uma foto minha em tal situação, quero fazer isso, postar sobre isso. Errado, tá, gente? A gente sempre faz isso, já começa com o formato, né? Já decide ali, depois que vai escrever sobre, né, sobre a foto, sobre, né, o formato já está decidido, tudo invertido. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso objetivo com aquele post. O que eu quero com aquele post? É a primeira coisa, o objetivo do conteúdo. Tá? Pode ser para gerar autoridade, gerar conexão, gerar engajamento, né? Então, assim, gerar autoridade. Eu posto algo, eu estou dando uma palestra, que eu estou em determinada situação que mostre autoridade, né? Estou dando um curso, alguma coisa assim, um exemplo. Conexão, já falei com vocês, né? Tem alguns posts meus ali, né? Alguns vários que eu gero conexão, que eu mostro a minha vulnerabilidade, né? Que eu mostro que a Carol tem determinadas limitações, isso aí gera conexão. Engajamento, né? O pessoal se também, né? Eles querem passar adiante, querem comentar, né? Desperta aquele... Eu tenho um post que deu muito, muito engajamento, né? Um dos que mais deu engajamento lá foi até um repost que eu fiz, né? Da Daisy,
sobre a geada. Foi um assunto, né, um assunto daqui, dos profissionais. Então, aquilo ali deu muito, né, muitos comentários, o pessoal falou muito e tal. Então, sinal ali do engajamento. Incômodo, né? Você quer gerar transmitir, né, uma reflexão ou passar um incômodo seu, né? Mostrar que você também tem aquela dor. Posicionamento, né? Que aí vem aqueles contraintuitivos, né? Você mostra de que lado você está. Crescimento de audiência, os memes que eu faço, por exemplo, né, para trazer pessoas novas, porque aí às vezes as pessoas gostam. O carrossel que eu faço também acaba tendo bastante esse efeito. Se você faz um post muito bom, que a pessoa gostou muito, que ela salvou, ela também passa adiante, dependendo se ela acha que é um conteúdo realmente relevante. E aí ela passa adiante muitas vezes para pessoas que ainda não conhecem, né, o seu canal. Então, pode ser tanto, né, um post viral, quanto um post desse, assim, com conteúdo muito de qualidade, assim, com ensinamento foda mesmo. Reciprocidade, né, que aqui é a gratidão, né? Então, é algo que, às vezes, você entrega, né, algo, a pessoa se sente agradecida, tá? Então, pode ser você ensinar algo que vai, né, mudar ali, que vai dar uma... Tem essa história que é o Pequena Vitória também, que tá meio que ligado, né? Vai dar uma pequena vitória para a pessoa, né? Ela vai realmente sentir que ganhou algo ali, né? Ou ganhou o dia com aquilo ali, né? Então, ou você, às vezes, resolve algum problema também, né? Através do post. Provas sociais, né? Então, às vezes, a gente pode ter os posts de depoimentos, né? Pessoas que já tiveram experiência contigo, experiência do seu produto, né? E estão te recomendando, estão falando dele. O seeding, antecipação também. Isso aqui a gente vai ver que vai... Por que a gente está vendo esses objetivos? Esse objetivo, como que eu sei, Carol, qual o objetivo que eu quero? Tudo vai depender de em que momento você está. Se você, por exemplo, eu trabalho com lançamentos esporádicos, né? Então, nas fases do meu lançamento, eu vou ter que fazer uma estratégia de conteúdo diferente. Porque em cada fase eu quero despertar certas emoções. Tá? Então, é assim. Carol, mas eu vendo meu produto o ano inteiro. Né? Então, pensa, se você está querendo atrair mais audiência, como que tá, né? Você acha que é mais importante, já tem muita gente, mas você ainda não é autoridade, né? Tem que pensar nisso, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo geral, né? E aí, claro, né, mixar, né, não fazer só um tipo de post com objetivo. Antecipação e o seeding, então, antecipação para o evento, para o seu lançamento, né? A pessoa ela começa a ficar ansiosa, aqueles posts, né? Você já começa a mostrar sobre o produto, já começa a falar dele, né? A própria prova social, né, também, às vezes, já está sendo uma antecipação, as pessoas, às vezes, fazem alguns comentários e tal, fica todo mundo querendo já adquirir teu produto. E seeding também, né, que é semear também é a mesma coisa. Informação, então, né, para informar, trazer dados, né, estatísticos, pode ser, de repente, saiu uma nova IGP, né, uma nova denominação de origem, você vai, compartilha e tal, uma informação, uma atualização da área. E venda também, né, pessoal? Porque quando a gente faz venda, a gente também posta, né, nesse intuito. Vamos lá. Bom, depois você escolher o objetivo, né, do seu post, que é a primeira coisa, você vai para o tipo de conteúdo. Tá? E o tipo de conteúdo pode ser né, aquele que eu tenho lá de fotos normalmente, eles às vezes contam uma história. Tá? Então pode ser contar uma história. Vocês veem no Dia dos Pais, eu postei uma foto do meu pai, mas não foi aquela coisa só, Feliz Dia dos Pais, né? O meu pai, ele foi quem me instigou, né, a estudar a viticultura e enologia, na verdade, a estudar sobre vinhos, por causa da parte sensorial e tal. E ali eu conto toda essa história que está por trás. Não foi só Feliz Dia dos Pais, né? E aí papai tá lá. Pô, se fosse isso, eu não ia postar. Tá? Eu ia postar no meu pessoal, né? Ou se eu tivesse um só, eu não ia postar, porque, né, pessoal, tem que ser profissional, tá?
Então, se você quer apostar, que seja realmente com algo atrás, algo, sim, com estratégia, né? Então, contar uma história, defender o seu ponto de vista, recriminar alguém ou alguma ideia, tá? Também a gente pode fazer, eu faço isso bastante, né? Inspirar também a gente tem que fazer, né? A gente quer transformar vidas, então a gente tem que inspirar as pessoas. E não ache que, eu não sou inspiração para ninguém, imagina. Começa com essas coisas, por favor, tá? Porque a gente sempre inspira as pessoas. Quando vocês começam a criar os conteúdos, realmente contando a história de vocês, mostrando a vulnerabilidade, né, os desafios que vocês foram evoluindo, conseguiram, vocês começam a ver outras pessoas realmente se identificando e inspiradas, aí dá aquele gás e você faz, faz por aquela pessoa, tá? Não precisa ficar fazendo por você, porque às vezes a gente fica se menosprezando tanto, né? A gente é tão cruel com a gente mesmo que chega a me dar nos nervos, né? Eu sei porque, né? Eu sou uma dessas. Bom, incentivar a conversa às vezes, né? Você instiga ali as pessoas a marcarem amigos, né? A comentarem e tal. Mas marcar com um propósito, né, pessoal? Não é sorteio, né? Sorteio eu acho uma furada, assim. Porque sorteio tu atrai aquele monte de gente que quer só ganhar, né? Claro que pode até, né, se algum sorteio realmente tem a ver com a sua temática, com o seu produto, você vai atrair já, né, as pessoas que estão interessadas naquilo. Mas às vezes se é só eu vou sortear o vinho, cara, vai chover de gente ali no teu perfil e são pessoas que não são qualificadas, né? Então, para quê, né? Vamos voltar lá naquela aulinha que eu falei, né? Você quer o quê? Número de seguidores ou você quer, né, pessoas que comprem seus produtos? Então, vamos lá, apontar dores também, né? A gente pode estar apontando as dores. Se lembra da minha persona, a gente tem que saber todas as dores, então a gente pode estar falando dessas dores. Inclusive, né? É muito bom quando a gente pensa nas dores da persona, a gente pensar em soluções. Tá? Então já pense em soluções, né? Não deixa só a persona lá, coitada, deu aquela realçada, cutucou a ferida e deixou ela lá na dor. Não faça isso, né? Às vezes aí só piora a situação, né? Eu sei que a minha persona, ela é insegura, ela não acredita no potencial dela, aí eu começo a falar sobre isso e não dou uma solução. Ela vai ficar coitada, vai cortar os pulsos ali depois, né? Do meu conteúdo. Então, deem as soluções, tá? Mostra possibilidade de soluções, eu até nem tinha visto ali, já antecipei. Ensina, né? Ensinar, nós somos educadores, né? Nós temos que ensinar, pré-requisito, mas não só ensina, né? Mas ensina daquela forma que eu mostrei, né? Técnico visual, realmente que a pessoa vai ver aquilo de uma outra forma, ninguém nunca ensinou daquela forma, tá? Vocês viram ali a uva comum e a uva fina? Já tinham visto alguém falar dessa forma? Não, né? Porque isso aqui é coisa da cabecinha da Carol. Então, assim, pega, usa a criatividade mesmo, faz analogias com a tua realidade, com a realidade da tua persona. Eu acho muito bacana isso. Às vezes a gente tem, né, uma bagagem tão grande de outras áreas, né, que a gente estudou em 1001 coisas, né, e dá para fazer tanta analogia bacana, né? Vamos botar isso em prática, fica tão mais fácil de visualizar. A gente tem que sempre pensar, né, que a gente está ensinando para uma criança, né, de até 10 anos ali e para um idoso, né? Sempre pensa assim. Eu sempre gostei muito de conversar com idosos por causa disso. Pode ser um tipo de conteúdo compartilhável também, tá? Então, né, aqueles posts que a gente faz, o pessoal compartilha, que eu, como eu falei, né, os carrosséis que eu faço, normalmente o pessoal compartilha. Os memes, né, o pessoal compartilha bastante, que aí é para quê também? Para crescer a audiência, né? Para gerar desejo também, então às vezes, né, dependendo do produto, né, gera desejo, a pessoa ela começa a ver que tem, se lembra dos níveis de consciência, ela já sabe que tem uma solução, e aí você começa a criar um post para gerar desejo, né, dessa solução, tá? Então você começa a mostrar, né, os quesitos ali, de repente, o que ela vai ganhar se ela mudar, né, se ela
adquirir aquela solução, a vida dela antes ou depois, coisas assim, né? Não precisa ser escrachado, né? Gerar desejo com propaganda, né? Tipo, Jequiti, por favor, né, pessoal? Meu Deus, tenho pavor disso. Isso aí, para mim, é mensagem subliminar. Ninguém compra desse jeito, né? Acho que ninguém acorda aí de noite, eu quero comprar Jequiti, mas parece que é esse que é o intuito, né? É só um pesadelo mesmo, porque tu tá ali assistindo o programa, de repente, Jequiti, né? Isso aí não gera desejo nenhum, né? Então, vamos fazer o negócio certo. Mostrar resultado também, tá? Porque às vezes a pessoa ela fica insegura, ela acha que, poxa, ainda tá um pouco assim, não tem certeza se você é bom mesmo. Então, mostra o resultado, né? Sempre mostra o resultado. E aí pode ser prova social, pode ser realmente números, né? Dependendo aí do que você vai falar, né? Qual é o seu assunto, seu nicho, seu subnicho. Às vezes você pode sim mostrar números, que às vezes você até ensina as pessoas a fazerem o mesmo, e você pode e deve compartilhar, tá? Esse tipo de bastidor. Bom, formatos de conteúdo, né? Depois disso, então, a gente já tem o objetivo, tem o tipo, tá? E agora o formato. Agora sim vem o formato, tá? Vocês verem que tem um caminho pela frente, antes, né? Formato. Texto, né? Imagem, carrossel, infográficos, listas, né? Aquelas listas, colunas, vídeos longos, vídeos curtos, quotes, né? Que são as frasezinhas, citações, lives, perguntas e respostas. Então, isso aqui vocês podem fazer nos stories, né? Bacana. Certo e errado, né? Duas colunas comparando, caixinhas de perguntas, enquetes. Tá? Tem que usar e abusar desses recursos, pessoal. Não é só fazer um formato, tá? Como eu falei, tem que usar todos esses formatos, porque o próprio Instagram, né? Ele vai ver que você está usando vários recursos e ele acaba entregando mais o seu conteúdo. Né? A gente sabe que tem um pouco disso também, né? Que a gente tem que se preocupar, infelizmente, com a ferramenta. Né? Se a gente, quando tem, por exemplo, filtros novos, né, efeitos novos, lançou o Reels, né, quando lançou um não sei o que, pega e usa, porque aí o Instagram ele fica feliz e entrega mais. Aí ele quer que você use esses novos recursos. Vocês acham dos filtros e tal? Você tem que fazer, tá? Usar essas coisas, senão ele não gosta, tá? E lembre-se que é entretenimento, né, pessoal? Vocês que acompanham sabem que volta e meia eu gosto de usar os filtrozinhos divertidos, né? Até, por exemplo, né, para a parte filosófica, que eu gosto de partilhar a reflexão do dia e tal. Eu fazia isso, inicialmente era a Carol que ia lá, lia a reflexão do dia, mas era algo bem meio sério, assim, até, né? Claro que eu sempre dou uma risadinha, falo alguma coisa, mas não tinha muito espaço, ficava meio sério demais, meio boring, né? Meio chato. E aí eu pensei, eu vou fazer, né? Vou usar aquele filtro que tem assim, da estátua, né? E eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? Com o estoicismo. E dá um ar divertido, já dá uma leveza. A pessoa gosta de manhã, né? Eu sei, tem várias pessoas que me falam desse filtro, gostam, né? Já partilharam e tal. Já começa o dia bem, vendo uma mensagem, às vezes, que é um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais dura, mas numa forma mais leve. Tá? Então, eu acho isso muito bacana. Acho que a gente tem que realmente saber usar esse tipo de recurso. Né? Nos próprios stories, usar GIFs, né? Use bastante do humor também, né? Da leveza. Eu acho assim, fugir, pessoal, desses feeds iguais, tons pastéis, feeds cor-de-rosa. Meu Deus, sabe assim, tem uns feeds que você vê que são todos iguais. Antes era o cor-de-rosa. Eu já tenho umas pessoas que eu sigo, que eu comecei a ver que vários têm um feed igual de cor terrosa. Né? Eu acho bonito, primeira vez que eu vi, eu gostei, né? Mas aí depois eu vi já várias outras pessoas provavelmente copiaram essa que eu sigo, né? Não pena. Mas é muito chato isso, sabe? A gente tem que fazer diferente. Se você já tem as marcas as cores da sua marca, de repente, né? Seleciona uma paleta de cores únicas sua
E, ao mesmo tempo, eu também, né, dependendo do produto que eu estou trabalhando, são cores diferentes. E não vai ficar só aquela coisa monocromática, tá? Então, também cansa. Mas é bacana você sempre ter alguma corzinha, alguma identidade, de repente, ou o formato da imagem que você usa, né? É que as pessoas batam o olho e elas vejam já consigam identificar que aquele post é seu, tá? Isso é muito importante. Elas olharem no meio do monte, né, de posts, a gente sabe que é assim, né? E aí elas olham, opa, esse aqui é um conteúdo brasileiro, é da Carol. Tá? Então eu uso muito das cores, vocês veem, né, do verde, do meu amarelo, e, né, mas não só isso, tá? Então a própria, né, comunicação visual, né, os próprios desenhos que eu uso, as ilustrações e tal, não tem ninguém ali, né, do nosso setor fazendo dessa forma. Então fica bem marcado, né? Dá para ver bem que é o meu trabalho. Editorias. O que são editorias? É linha editorial a mesma coisa? Não. Editorias, vamos pensar aqui como se fossem séries. Tá? Na TV, o pessoal faz muito isso, né? As editorias. E a gente também tem que fazer. Por exemplo, né? Eu criei lá aulão semanal. Então, toda semana eu dou um aulão. Eu criei uma série, Vinho Sem Frescura, Vinho Maravilha, Live com Experts. Isso aí todos são editoriais. Editorias, perdão, que são como se fossem programas, sabe? Como se fossem séries mesmo. Então, de tempos em tempos, eu vou mudando. Eu posso fazer uma live de 15 minutinhos, né? Claro, tu sempre vai acompanhando a tendência do que o pessoal está fazendo também, né? Em termos de formato, de tamanho, sempre usando os recursos novos e tal, e vai criando, né? Como se fosse realmente uma série para a pessoa ir acompanhando, né? Para ela estar realmente esperando por aquele teu conteúdo, né? Então, você cria, né, uma periodicidade, uma constância, né? Fugiu a palavra, uma constância na entrega, e ela fica aguardando, né? Realmente. Ai, pessoal, parou aqui de partilhar. Ela fica aguardando. Desculpa. Ela fica aguardando ali o seu programa. E aí gera aquela expectativa, sabe? Ela fica contando os dias, os minutos para ter um próximo, né? Para ela acompanhar. Então isso é bacana, né? Tem gente, eu faço live, né? Eu faço as aulas tal dia da semana, tal horário. Então as pessoas que assistem, elas já sabem, elas ficam esperando aquilo, né? Cria aquela ansiedade boa, tá? Então é bacana isso, né? Editorias, porque aí cria um padrãozinho também, e você pode estar sempre meio que mudando, sabe? Trazendo coisas novas, né? Foge um pouquinho, senão fica sempre mais do mesmo. Bom, pessoal, e aí, né? Eu falei que a gente tem que pensar na nossa estratégia de acordo com a época em que a gente está, né? Com a fase que a gente está. Se você for trabalhar com lançamentos, como eu faço, né? Que você vai abrir o carrinho de tempos em tempos, que você não vai estar sempre comercializando, você vai ter, mas de qualquer forma, tá? Mesmo se você comercializar sempre, você vai ter que ter uma estratégia de fases, né? O que eu quero em cada fase. Então, eu, por exemplo, na semana de pré-lançamento, que a gente chama, né, PPL, eu tenho que gerar antecipação, né, para o evento. Então, por exemplo, antes da imersão, né, eu tenho que fazer convite, eu tenho que fazer post, faltam tantos dias, é amanhã, sabe? Esse tipo de post aí gera antecipação. A pessoa começa a ficar, caramba, é amanhã e tal, faltam tantos dias, entendeu? Ela fica já ansiosa para começar. Conexão também, tá? Tem que gerar conexão. Então, mostra
as verdades desse momento é ótimo para filtrar quem realmente está afim, quem realmente tem a ver ali com o que você acredita, tá? A questão da autoridade, do posicionamento também que a gente falou ontem. Pequena vitória, então você dá, né, soluções pontuais via lives, via stories, via feed, tá? A pessoa, ela adquire aquele teu conteúdo e ela já consegue botar em prática e ter um resultado. Depois da semana de pré-lançamento, a gente já tem que ir para outros padrões, né? A gente já está prestes a lançar, né, o nosso produto. Então, eu tenho que informar, né? Eu tenho que ter anúncio de live, eu tenho que ter engajamento, né? Eu tenho que, depois das lives, depois das aulas, eu tenho que ter posts para falar sobre isso, como foi a aula. Prova social, né? Depoimentos dos seus clientes. Conexão e autoridade, tá? Conexão e autoridade vai estar ali, né, sempre. E depois, no período de carrinho aberto, quando você já está vendendo, inscrições abertas, escassez, né? Então, faltam tantas horas, isso é escassez, né? Ou, por exemplo, já foram tantas vagas, restam tantas vagas, né? Isso aí é escassez, quer dizer que tem pouco, né? Corre, que senão você vai ficar para trás. Isso aí que quer dizer, né? Escassez. É algo limitado. Prova, então, prova social, garantia, que a pessoa, às vezes, ela pode ter dúvidas, né? Pode ter receios ainda, você tem que dar as garantias para ela. E aí também a prova entra muito nisso, né? Mas você também, de repente, mostrar resultados, né? Isso são garantias. E conexão, tá? Também. Então, vamos lá, né? Bom, então retomando, né? Acho que deu para dar uma boa clareada. E assim, vocês têm que ter isso em mente. Primeiramente, né, entender que fase que vocês estão, né? Se vocês vão trabalhar com lançamentos ou não, enfim. E aí seguir aquela linha que eu falei, né? De objetivo, né? Então, depois o tipo, depois o formato, tá? Então, aí sim vocês vão conseguir, tá, fazer diferente. E já tem muitas ideias ali para vocês, tá? Já dá para realmente criar muito conteúdo a partir dessas ideias. Bom, quais os exercícios então, né? E aí, vamos lá, faz as tarefas. Bom, criar sua linha editorial, tá? Seu calendário de conteúdo, nem que seja por uma semana, tá, gente? Por favor. Crie esboços de posts das 3 categorias que eu mostrei, contra-intuitivo, sobre você e técnico visual, tá? Então, esses são os deveres de casa. Quero ver os caderninhos, quero ver nos stories para eu partilhar, tá? Muito conteúdo, não tem mais desculpa. Bora para ação, né, pessoal? Faça o que você ame, né, e seja valorizado por isso, tá? Que a gente merece. Um beijo, obrigada, pessoal.